Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se especializar nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos nossos vídeos onde nós estamos abordando conteúdos relacionados à manutenção de inversor de frequência e soft starter. Na aula de hoje nós vamos falar curto-circuito na entrada de um inversor de frequência. O que fazer? Quero mostrar para vocês quais são as possibilidades de testes que vocês podem realizar aí na bancada de vocês, utilizando apenas um multímetro para descobrir esse curto-circuito na entrada do inversor de frequência. Então, vamos lá para a minha bancada para a gente já começar o nosso conteúdo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona a entrada de um inversor de frequência. Então, a entrada de um inversor de frequência, sendo ele trifásico, nós vamos ter as três fases, certo? R, S, T, entrando em um circuito retificador composto de diodos. Eu já mostrei essa estrutura para vocês em outra aula aqui no nosso canal, onde eu mostrei toda a estrutura interna de um inversor de frequência, falei do bloco de retificação, do filtro, da ponte inversora, tudo, mostrei todas essas etapas para vocês. Agora aqui eu vou falar só da entrada. Após esse bloco também, nós vamos ter o bloco dos capacitores, que são os filtros, né? O banco de capacitores. E aqui do banco de capacitores, ele vai para o bloco lá da ponte inversora. Não é o nosso foco agora a ponte inversora. Então a gente vai ficar somente na entrada. Então, quais são as medições que a gente precisa executar quando há um curto-circuito aqui na entrada? Basicamente, se tem um curto-circuito aqui na entrada, a gente tem algum defeito em um dos diodos. Se for um inversor de frequência trifásico, a gente vai ter 6 diodos aqui, 3 na parte de cima e 3 na parte de baixo. Então a gente precisa testar todos esses 6 diodos. Se for um inversor de frequência monofásico, a gente vai ter somente 4 diodos, 2 na parte de cima e 2 na parte de baixo, mas o teste vai ser exatamente o mesmo, tá? Inclusive já tem uma aula aqui no canal onde a gente fala também dos testes de diodo, tá? Caso vocês tenham interesse. Então como que é o teste que a gente executa aqui? A gente coloca a ponta de prova no DC+, né? E faz a medição direto nas entradas, medindo os 3 diodos de cima e depois a gente coloca a ponta de prova no DC-, fazendo a medição direto nas entradas, medindo os 3 diodos na parte inferior do nosso inversor de frequência. Então isso daqui ajuda a gente a identificar se há algum curto na entrada, na ponte retificadora do nosso inversor de frequência. Outro teste que a gente pode realizar é no DC-link. Se o capacitor do link estiver danificado, também pode ser que a gente tenha algum curto aqui que está implicando na entrada também. Então é sempre importante a gente também conferir o DC-link. Como que a gente executa esse teste direto no inversor de frequência? Pegando aqui um inversor de frequência que eu tenho aqui na bancada, a gente vai procurar o ponto DC+ e DC-. Esse inversor ele não tem DC+ e DC- aqui na saída. Então eu peguei o DC- aqui, que está aqui, ó, tinha um capacitor aqui que foi retirado para manutenção, então eu coloco a ponta de prova negativa no positivo e faço a medição das entradas. Aqui está o meu multímetro na escala de diodo, faço a medição das entradas. Tá vendo que deu diodo? Deu diodo. Esse é um inversor de frequência monofásico, então a terceira fase ela não vai dar nada, tá? Então eu vou lá e meço as saídas também, ó. Tá vendo que está dando diodo em todas as saídas? Significa que está tudo certo, ó. Então aqui a gente inverte e mede novamente as entradas. O curto-circuito na entrada ele vai ser medido só aqui nas entradas. Se a gente quiser conferir as saídas, a gente faz esse mesmo teste aqui nas saídas também. Mas só medindo aqui na entrada a gente já vai conseguir saber. Quero verificar se há curto no banco de capacitores? Faço a medição de continuidade direto no banco de capacitores, beleza? Geralmente, quando os inversores de frequência apresentam curto-circuito na entrada, existe
sem dúvida alguma, a grande possibilidade de ter um curto ou na ponte retificadora ou no próprio capacitor do link. Por isso que a gente entender essa estrutura interna desse equipamento e fazer essas medições de forma correta garante que a gente consiga consertar os nossos equipamentos com mais facilidade e agilidade. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo, espero ter ajudado você de alguma maneira. Se tem algum outro teste em inversor de frequência que você gostaria que nós realizássemos para você, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar sempre trazer o melhor conteúdo. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo para sempre ser notificado sobre os nossos novos conteúdos. Se você quer ser lembrado da nossa próxima turma do treinamento especialista em Soft Starter e inversor de frequência, aqui na descrição do vídeo tem o link da nossa lista de espera. Basta clicar no link, fazer a sua inscrição e você será notificado assim que a gente for abrir uma nova turma. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.